cambada de gente burra, nossa senhora, nunca vi nesse mundo. Ninguém entende nada do que eu falo, também não aguento mais trabalhar. Por que eu tenho que acordar tão cedo e dormir tão tarde? Ai, Gurudi falou pra mim, aceite tudo, bendiga tudo, não reclame de nada, baravadaça. Faz pra ele que tá iluminado, quero ver se ele volta. Ah, guru, nossa, que iluminado. Fala pra ele pagar boleto, quero ver se ele continua. Opa, você tá aí? Ai, Gurudeva. Essa história aí, ó, não é mentira não. Vou contar essa história pra contar que eu ainda sou um humano, um buscador, contar da minha sadhana, contar da epopeia com o carro e contar sobre reclamação. E aí o povo vai ouvir essa história dizendo assim, tá vendo como ele é precário? Tá vendo? Ele não ouve nem o próprio guru, ele não obedece nem o próprio guru. Querido, querida, já tô escolado, já sei, já vou te contar uma história. Todo mundo vai me julgar, vai me criticar, mas a ideia não é nem isso. A ideia é a gente dizer assim, a gente reclama pra burro, né? Você percebe que a gente, inclusive, se solidariza da chatice uns dos outros. A gente cria até vínculo no ato de reclamar, no ato de hating, sabe? De descer a lenha nos outros, de falar mal das coisas. E veja, em certa medida, o discernimento acusativo é necessário. A gente apontar para aquilo que não seja benéfico, a gente estudar com profundidade e se manifestar dizendo, ei, peraí, não é porque eu tenho tolerância, que eu tô aprendendo a não reclamar e tal, que eu vou engolir qualquer porcaria. Mas a gente é viciado em reclamar. E na boa, como um reclamão de primeira, sou mesmo, não funciona, não ajuda, não melhora nada pra ninguém. Vem aqui comigo que eu vou te contar os puxão de orelha que eu tomei ao longo desses anos do meu Gurudeva pra me ensinar aos poucos como jogar luz sobre esse vício reclamador e como é que a gente sai disso, desse modus operandi tão vicioso, tão perigoso e tão pouco produtivo. E aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Nossa casa está de portas abertas para você vir, seja você quem for, para que a gente possa juntos desenvolver, aprender, despertar, progredir e prosperar nesse esforço de a cada dia sermos mais conscientes e mais lúcidos e cada dia mais ancorados em valores humanos que nos levem ao que nos torna verdadeiramente bons, verdadeiramente sábios, verdadeiramente atentos e atentas ao que importa da vida e do mundo, certo? Se você achar que merece, deixa o seu joinha, seu comentário, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e se quiser aprender um pouco mais conosco, tem o nosso conteúdo exclusivo para o nosso clube de membros, para você virar um sadaquinho. Mas bom, vamos falar de reclamação. Sabe que, como uma criança neurodivergente, uma criança inteligente e chata, velha, que andava de mão para trás no pátio, né? Eu contei isso, o Matheus, ele ficou rindo da minha cara. Eu ouvia muito da minha mãe, da minha avó, todo mundo estava em volta que eu tinha um mau humor. Nossa, esse seu mau humor. Eu era muito crítico e eu estava muito acostumado com esse modo de ser bastante crítico, viciosamente crítico o tempo todo. Estava, vocês que não gostam que eu faça crítica às coisas devem estar pensando, o cara é o cara mais chato da internet, não sou? Deve ser. Mas eu era de um jeito danoso, eu bufava, eu era uma criança que ficava... E daí você vai lendo os textos e os manuais yógicos, vai descobrindo que contentamento, que santosha, né, alegria, é uma característica fundamental daquele e daquela que faz da prática o seu norte. Que shantarasa, né, a paciência, a serenidade é uma característica fundamental, é uma emoção fundamental de quem pratica. E olha, eu acredito nisso, eu acredito que pessoas de fala, mente, postura serena e pacífica estão muito à minha frente. Meu marido é uma dessas pessoas. E em vias de eu me tornar menos precário, meu mestre vem me treinando nisso há alguns anos, né? Então a primeira vez que ele me deu uma lição doída disso, assim, foi uma época que eu tava reclamando muito de muita coisa, do meu trabalho, da minha sadhana, do meu caminho. Ele ouvindo em silêncio, ele abriu os olhos, né, ele tava em meditação, ele abriu os olhos e disse, esta é uma sadhana para você daqui até os próximos meses. Não maldiga nada, não recuse nada. Aceite tudo, bendiga tudo. Fechou os olhos e voltou a meditar. Mano, dali em diante, tudo que podia ter dado errado deu. De trabalho, minha avó foi a época que ela ficou mais doente com câncer. As coisas em casa não estavam nada bem. Foi tudo muito difícil. E era muito complicado tentar enxergar isso que ele queria me mostrar, que é como manter-se nessa casa da tranquilidade que Lahiri Mahasaya ensina, e que tão lindamente o pessoal do Corvo Seco colocou nesse vídeo aqui. Estou fazendo propaganda deles porque o canal deles é ótimo.
E Lahiribaba é meu Paranguru, então esse lugar, como que você desenvolve essa capacidade de sair desse lugar do tumulto externo e parar de reclamar nesse lugar interno. Eu vou contar uma outra história com o meu guru, que aconteceu recentemente, desses milagres dele. Eu sempre tive problema com carro, né? Meus carros sempre quebraram muito, e aí eu tinha finalmente comprado um carro bem mais novo, que era muito bom, aparentemente, e assim que eu peguei ele começou a dar problema e tal, e eu comecei a reclamar, não é possível, isso é um karma. Cara, essas questões com o carro quebrando, porque carro quebrou comigo em circunstâncias tão absurdas, de até perder freio em auto de estrada, né, carro automático, o primeiro que eu tive era um carro velho, mas era automático, ele desligou tudo, e aí ele perdeu o freio na Dutra em alta velocidade. Então, eu fui ficando desesperado com essa coisa de carro quebrar na minha mão, sabe? Daí, esse carro que eu tava usando, tava quebrando muito, e eu pensei, não é possível, eu tirava do mecânico, tinha que voltar com ele de novo, recentemente isso. Tinha financiado esse carro e tal, tava no seguro. E aí eu fui perguntar pro meu mestre, eu falei, nossa, o que é isso, é mau karma? E aí eu achando que ele ia me dar alguma lição, algum consolo, ele me deu uma bronca, ele disse assim, geralmente eu não me meto nesse tipo de questão, mas agora me ouça e ouça com atenção. Você vai manter este carro, você vai consertar esse carro, você vai dar graças todos os dias por ter este carro, e você só vai vender este carro o dia que ou você só vai se livrar desse carro o dia que eu te deixar se livrar dele. Ainda que seu marido compre outro automóvel para si, você vai manter este carro com você. E você não pode reclamar. E eu fiquei assim. E aí, eu olhava pro retrato do meu mestre com uma certa raiva. Porque eu queria despejar a reclamação assim, ó, que nem o Pato Donald. Porque eu sou meio assim, meio tipo Pato Donald. O pessoal acha que eu sou bravo aqui no YouTube. Mano, que eu reclamo aqui no YouTube, que eu... Conviva comigo, né, Matheus? Cara, eu não sou Bhairavadass à toa. Eu sou servo de Bhairava, não sou servo, sei lá, de Shambhunatha, Shiva em sua forma pacífica. Eu tendo a forma explosiva do yoga, né? E meu mestre, sabendo como eu sou, me mandou não reclamar sobre o carro. Então eu ficava assim, obrigado, Deus, por esse carro. Obrigado por mais esse dia. Juro pra você, foi 10 dias de eu usando o carro muito pouco, porque eu ia ter que encostar ele, eu ia ter que gastar quase o valor dele pra fazer o motor dele, porque o mestre mandou eu consertar o carro e mantê-lo. Aí eu falei, ai, Cacilda, vamos nessa, né? Então, o Felipe quase nunca dirige. E aí, não vou contar em que circunstâncias, mas eu tinha dado aula de domingo, aula do curso do Raja Yoga. Se você nunca assistiu, a gente tem um curso para quem quer ir fundo na prática da sadhana. E eu tinha acabado de dar aula e subi para assistir a aula do meu outro guru, o Acharya Staneshwar Timarsina. Eu tava assistindo a aula do Acharya, que é super complicada, né? No dia seguinte eu ia levar o carro pro mecânico, para não mais reclamar e deixar ele lá para gastar o dinheiro que eu não tinha para arrumá-lo. Porque meu mestre mandou eu manter o carro, consertar o carro e não reclamar sobre o carro. Eu não tava mais reclamando, né? Não. Tava reclamando de todo o resto, mas não do carro. Daí, de repente, meu irmão sobe todo esbaforido pra biblioteca e fala assim, cara, eu preciso que você fique calmo. Aí eu, oh, meu Deus do céu, o que aconteceu? O Felipe bateu seu carro. Eu pensei, pronto, meu marido morreu. Aí eu, Aí ele, mas tá tudo bem, Felipe. Eu, mas acho melhor você ver o carro. Eu, Aí... Gente, eu fui desolado, assim, eu fui arrastando a cabeça no chão, né? Não a perna, a cabeça no chão. O Felipe bateu de leve num outro carro e a roda entrou pra dentro e aí o carro foi guinchado e eu mantendo alguma calma. E eu falando, não brigue com ele. Ele tava, coitado, ele tava com medo de eu ficar putaço com ele porque, né, eu já tinha acabado de gastar, eu gastei bastante dinheiro com esse carro novo nas várias idas ao mecânico, eu ia gastar mais. No dia seguinte, acontece que essa leve batida não fez nada contra o carro, só amassou um pouquinho a lataria. E o meu carro, a roda entrou pra dentro do eixo e deu perda total. E eu pensei, meu Deus! E aí eu queria reclamar com toda a vontade do universo. E o Ricardo, meu irmão, meu Guru Bhai, meu irmão de sangue há muitos anos, disse, cara, se der realmente perda total no seu carro, ele estando no seguro, isso é uma mega bênção que o mestre te deu. Bom, deu perda total, o seguro cobriu. Eu ainda não peguei um carro novo, mas toda a lição e a sincronicidade desses milagres, ou dessas coincidências, se você preferir, serviram para eu olhar com atenção para esse aspecto da equanimidade que os yogis querem que a gente desenvolva, que é, olhe para os eventos da vida, eles vão ser...
veja assim, eu tô contando esse fato isolado, fica parecendo que minha vida é muito simples e que os mestres estão jogando quilos de milagre na minha cara toda hora para resolver meus problemas mais triviais o tempo todo, né, Matheus? E, gente, sério, tá muito, 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 muito longe disso ser verdade. Eu lido com tretas consistentes o tempo todo. Minhas, das pessoas que vêm em sofrimento, procurar ajuda, procurar atendimento, dos meus amigos que estão em sofrimento, e eu me afeto com todas essas coisas, e eu tenho vontade de reclamar sobre essas coisas todas, eu tenho vontade de dizer que o mundo é injusto, que a vida é injusta. Mas o ponto prático de partida de todo mestre em relação a essa nossa sociedade tão falante, eu incluso, é de que adianta reclamar? Quando a gente faz um apontamento, quando a gente usa do nosso juízo para fazer uma crítica, né, uma análise crítica de algo, nossa ou do outro, uma análise pontual para dissecar o problema, entender os pontos, por exemplo, porque eu sei que você vai querer usar esse vídeo para me dizer, por que você reclama tanto do trabalho dos outros? Eu não reclamo do trabalho dos outros por causa das pessoas. Eu discuto ideias, isso é fazer filosofia. Mas reclamar da vida, sabe? E é uma coisa que eu faço e que eu me boto em xeque para não fazer. Que é ficar, esse país não vai para frente, essas pessoas são difíceis. Tá bem, e aí? Onde a gente vai com isso? Tá bom, e qual é a sua solução? Que a gente vire um bando de gratilosers, saltitantes? Não. Primeiro, a minha primeira solução, para mim mesmo, seria observe mais o silêncio. Porque Rumi, Kabir, Lahiri Baba, Shri Yukteswar, Ananda Maimá, Ramana Maharshi, cite o que você quiser. Qualquer mestre realmente realizado observava o silêncio. E ao observar-se em silêncio, nos eventos emocionais que lhes ocorriam, eles tinham condição de governar melhor o que acontecia aí dentro e dar soluções práticas ponderadas sobre tudo que estava rolando. Então, primeira dica fácil para você parar de reclamar é força um pouquinho de silêncio. Mas não é o silêncio com raiva, fica quieto e imóvel e observa o que acontece no corpo e na mente em meio às emoções. Em segundo lugar, utiliza dos recursos que o Patanjali ensina para nós para a gente parar de reclamar. Tem a ver com aquela lição que eu falei para vocês lá no começo do vídeo que o meu mestre disse. Aceite tudo, bendiga tudo, não recuse nada, não maldiga nada. Você vai viver o Sim Senhor do Jim Carrey? Mais ou menos, não daquela forma exagerada como o filme de uma forma educativa nos mostra, mas você vai estar aberto a perceber as coisas da vida e perceber que elas são como são. É nesse lugar, por exemplo, que eu tive condição de dizer para minha avó, naquele ano, aceite tudo, bendiga tudo, eu tive coragem de dar a mão para minha avó, pessoa que eu mais tinha ligação na minha família, pessoa que me criou, e dizer, você lutou muito bem até aqui, mas você ensinou espiritualidade para todos nós, então tá na hora de você provar que você acredita em tudo que você falou e ir em paz. A gente vai ficar bem. Eu falei a mesma coisa pro meu avô, 2 anos depois. Eles foram embora muito perto. Aliás, eles foram exatamente 2 anos. Minha avó morreu no dia de finados, meu avô morreu acho que no dia 3 de novembro de 2019. E foi desse rolê aí de aceite tudo, bendiga tudo. O tempo que você tinha com seus avós acabou. Bendiga pelo tempo que você pôde ter com eles. Você conheceu seus 4 avós. Beleza, eles vão embora agora. E agora os 4 foram. A avó Cida foi embora em 2021 ou 22. Acho que foi 22. Tava ainda no final da pandemia. O lance é, no fim das contas, ter capacidade crítica é essencial. Porque uma cabeça acrítica, essa ideia gratiluz de que a gente tem que aceitar tudo com bons olhos, não, é isso que Jesus quis dizer com não julgueis para não ser julgado, amigo. Jesus criticava a ideia errada de um monte de gente. Então, quando ele diz não julgueis para não ser julgados, pois será julgado pelo mesmo critério, ele está dizendo, meu irmão, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então assim, se você quer usar do teu juízo, seja coerente. Se você quer apontar a falha do outro, certifique-se com muita segurança que você não faz igual ou pior. E provavelmente você faz. Cuidado, porque o teu julgamento condenatório vai ser usado igual com você. Agora, dizer que você não vai usar do teu juízo, do teu bom senso, da tua capacidade de racionalizar, da tua cognição, isso é um crime, né? E isso não tem nada a ver com reclamar. Reclamar é ficar comiserando. Então se põe a trabalhar, se coloque em atividade. De verdade, gasta energia. Sabe, vai fazer exercício físico, ainda que você reclame para fazer exercício físico, gaste energia. Se põe em movimento, vai mexer com a terra, vai mexer com as mãos, vai fazer algo que construa. Sair desse ciclo da mesmice de todos os dias, viver a mesma coisa, viver a mesma rotina, olhar para as mesmas pessoas, verificando os mesmos problemas, ajuda nesse vício de reclamar. Porque, cognitivamente falando, existe uma relação de compensação dopaminérgica no lance de reclamar. Ainda mais quando você tem eco. Se a tua reclamação
encontra eco no teu amigo, na tua esposa, nos teus filhos. Então você tá falando mal de alguém, eles vão, é verdade, essa pessoa é verdadeira. A gente se sente bem com isso, a gente se sente assegurado, a gente se sente empoderado. Então, sai dos meios viciados, reserva silêncio, faz a sua prática e lembre-se, a reclamação não resolve o problema que você está tentando resolver. Qual é a solução que o Patanjali propõe que tem a ver com não maldiga nada, não recuse nada, aceite tudo, bendiga tudo? Ele diz, olha, sobre os obstáculos da mente, lá no capítulo 1, no Sutra 30, né? Onde começa com Vyadhisthana samshaya pramadalasya virati bhara. Por que eu tô lendo sânscrito? Eu não sei. Vamos direto na tradução. Aquilo que distrai a mente, doença, debilidade, dúvida, displicência, letargia, ausência de desapego, percepção instável, incapacidade de obter o estado de consciência presente ou meditativo e inquietação são os obstáculos. Sofrimento, carência, tremor no corpo, inspiração e expiração agitada são aquilo que acompanha essas distrações. Com o objetivo de excluí-las, deve haver uma prática sobre um único elemento. Ou seja, como é que você para de reclamar? Como é que você sai dessa fricção? Essa fricção mental que, inclusive, deteriora relacionamentos, deteriora amizades, desfaz casamentos, desfaz famílias. É dessa reclamação que fica ali pingando até infiltrar e derrubar paredes sólidas dos nossos valores, paredes sólidas da nossa cognição, da nossa compreensão, da nossa capacidade de lidar com o mundo. Essa reclamação a gente tem que lidar de forma focada. Então, sobre o que é que você está reclamando? É meio terapia cognitivo-comportamental que o Patanjali está fazendo aqui. Porque ele usa estratégias bastante simples, dizendo assim, olha, então a clareza da mente vem do cultivo contemplativo da amizade, compaixão, alegria, distanciamento em relação às esferas do prazer e da dor, virtude e desvirtude. Então, quer dizer, ele está dizendo para nós que para que a gente obtenha lucidez que corta essa reclamação e essas distrações da mente, essas perturbações, a gente precisa de amizade sincera, ou seja, ver o outro com olhos generosos, com compaixão. Com patos é sofrer junto, é reconhecer a pequenez do outro junto com a minha, é reconhecer a precariedade do outro junto com a minha, é reconhecer a nossa dificuldade mútua em encontrar a resposta, é verdade. E a gente se distanciar em alegria, então manter um estado de espírito elevado, mesmo diante dos polos opostos, do prazer e da dor, do feio e do bonito, da virtude e da desvirtude. E mais do que isso, a gente pode praticar pranayama. Então, você está reclamando demais? Faz algum pranayama, treina a sua respiração de modo a trazer essa condição de lucidez para si e a reclamação começa a se transformar. Em outras palavras, o que o Patanjali está dizendo para nós é: você vai ser bombardeado por esse viés de confirmação negativo porque a gente reclama em excesso, porque tem esse componente de compensação dopaminérgico e porque, de alguma maneira, o nosso cérebro aprendeu a olhar para o lado negativo das coisas, porque na natureza, aquele que viu o lado negativo tinha mais chances de sobreviver, aparentemente, do que o que viu o lado positivo, luminoso e florido. Como assim, Gui? Ué, pensa nos nossos antepassados. Um deles vê uma moita se mexendo e dizendo: ah, que bonito, a moita se mexe, deve ser uma fada, deve ser uma pleiade, deve ser uma ninfa. E vem um bicho e come ele. E o outro vê a moita se mexendo e diz: meu irmão, eu vou rapar fora daqui antes que isso daí me ataque. Ou, na melhor das dúvidas, taca uma lança dentro da moita e depois corre e aí nem olha pra trás. E esse cara sobrevivia. Passando-se milênios e milênios de evolução, o que sobrou pra nós foi olhar o lado negativo com mais ênfase. Mas como é que a gente desconstrói esse condicionamento? Bom, o Krishnamurti e o Patanjali, esses mestres vão dizer: olha para a atitude, olha para o comportamento de reclamar, olha para o comportamento negativado distante. É o que ele está dizendo aqui. Dê um distanciamento das coisas. Observa com respiração calma, longa e lenta o que está rolando aí. E deu vontade de reclamar? Primeiro observa. No começo as pessoas vão achar que você é uma panela de pressão prestes a explodir. É o que geralmente a galera olha para mim quando eu estou fazendo o jai no meio de momentos densos, né? Porque senão, baixa o Senhor Donizildo em mim. Essa daí é pra quem teve a infância nos anos 2000 assistindo o Mundo Canibal. Mundo Canibal. Esse aqui é o Senhor Donizildo. Senhor, você está nervoso. Calma. Calma nada! Nada! Então, a estratégia cognitiva para você desarmar essa bomba da reclamação é: para, em silêncio, respira e observa.
e se estimula com coisas que te tragam contentamento. No começo, do jeito mais patife possível. Sei lá, bota uma sketch de alguma coisa que você acha engraçado, se distraia com alguma coisa que te resgate a possibilidade de parar de reclamar. Ouça uma música que te deixe em estado de espírito elevado, que seja heavy metal, inclusive. O pessoal achou que eu tava falando mal de heavy metal e não era isso que eu queria dizer lá no Instagram, mas tudo bem. Ou seja, corta a raiz do processo reclamatório, porque a nossa Constituição tenta entrar em coerência entre a nossa fala, nosso pensamento e nossos atos. Conforme a nossa fala reclamatória e nosso pensamento estão muito ali, nossos atos vão ser assim tão destrutivos quanto. Então o ato para não reclamar mais é tornar-se equânime, é observar as coisas como elas são. Isso começa com respiração tranquila e calma, estimulando os antídotos positivos para aquilo que te deixa enervado. E paciência, o mundo é como é. Ele não vai se adequar nem por causa da reclamação excessiva do Guilherme, nem da sua, nem da de ninguém. Tá bom. Daí vocês estão gravando que vídeo? De quê? De aleatório? Reclamação. Como parar de reclamar? Ixi. Pois é, eu fiquei com medo de fazer esse vídeo porque vai ser o vídeo mais hipócrita que eu já fiz na minha vida. É um vídeo que você vai ter que assistir várias vezes. Muitas. Meus irmãos de sangue... Gente, vocês acham mesmo que eu só critico os outros, que eu não tô ciente da minha loucura e das minhas falhas? Eu tô cercado de irmãos de sangue. O nosso trabalho é apoiar um ao outro. E futucar com um espeto de churrasco uns aos outros. Até a gente não aguenta mais. Saúde.